E aí pessoal, Persian Rick trazendo outra gameplay ao vivo, dessa vez de One Piece TCG. E hoje estamos jogando um campeonatinho de apenas decks estruturais de One Piece. Eu vou estar jogando de Katakuri esse torneio e o meu oponente vai estar jogando de Eustace Capitão Kid, o deck amarelo novo do Kid. Esse é um evento que você só pode utilizar os decks starters, você não pode mudar nada na lista. Aí você vai falar, ah Rick, você está com Katakuri AA. Pelo menos o líder eu posso trocar e usar o meu Katakuri AA lindíssimo que eu adquiri algum tempo atrás, antes do deck do Katakuri ser anunciado, quando o deck era ruim, e agora que o deck ficou bom, eu com certeza vou trazer mais vídeos de Katakuri aqui para o canal. Nessa nova leva de decks que saíram, eu peguei o Katakuri e o Kuzan, então eu tinha que escolher entre um desses dois para poder jogar. Infelizmente o deck do Kuzan só tem 8 2K counters, que é muito pouco comparado aos outros decks que tem de 12 a 14 2K counters. E o Katakuri é uma mecânica que eu já conheço e domino, então eu preferi jogar de Katakuri nesse eventinho, porque eu sei que eu vou me sair bem. Na minha mão inicial veio um dos dois únicos buscadores do deck e eu mantive. Meu oponente resolveu dar um mulligan atrás de uma mão melhor. Infelizmente nesse deck do Katakuri só tem dois buscadores, que são duas Brulé, eu só olho o top 3. É muito escasso, eu tenho que sair exatamente com uma mão perfeita para conseguir fazer esse deck funcionar. Mas eu acredito que mesmo com esses detalhes, o meu conhecimento de Katakuri talvez seja o suficiente para ir mais ou menos bem nesse campeonatinho. Até porque esse campeonatinho geralmente atrai muito jogador novato. E nem todos os jogadores novatos têm a maldade que os jogadores mais experientes têm. Dito tudo isso, pessoal, vamos para a partida e começamos. Meu oponente escolheu jogar em primeiro, fez um dom e vai passar. Vai passar? Passou sem jogar nenhuma carta. Eu pego meus dois dons e, como eu tinha um buscador na mão, vou pagar um, vou jogar Charlotte Brulé. Charlotte Brulé me permite olhar o top 3 e pegar um Piratas da Big Mom. E eu revelei o Katakuri novo do SR, muito bom de starter para começar na mão, muito boa procura de início assim, vai fortalecer muito meu jogo bem no início. Passando o turno para o meu oponente, vamos ver o que ele vai fazer. Tá pensando bastante, será que tem alguma jogada boa na mão dele? Colocou dois dons e bateu com o líder 7. 7 eu tomei, até porque esses decks são bem escassos de 2K counter. Pagou um, jogou o Bartolomeu. Bartolomeu você descarta um Supernova e compra duas cartas. E passou o turno para mim. Draw do turno, dois dons. Vamos ver o que eu vou desenvolver nesse segundo turno. Vou pagar um, vou jogar outra Charlotte Brulé. Eu tive muita sorte de conseguir os dois únicos buscadores na mão. Olha o top 3, pego um Piratas da Big Mom. Eu peguei um Charlotte Cracker, não sei se eu vou jogar ele nessa partida, não sei se faz sentido. Vou pagar mais um, vou jogar a Nana. A Nana, se eu tiver outro Piratas da Big Mom, ela ganha blocker. Estou ali explicando para o oponente. Vou colocar dois dons Katakuri e também vou bater 7 na vida do oponente. Meu oponente tomou, vamos ver se tem trigger. Sem trigger, um deck amarelo sem trigger é bem novidade pra mim, pra falar a verdade. Passei o turno, meu oponente foi a 5 dons. Vamos ver o que ele vai desenvolver no turno dele para poder lidar com o meu campo. Meu oponente está pensando bastante, eu tô com um pouco de dúvida sobre a mão dele. Pagou um, jogou o Capone Gang Big, ele toma um dano, toma uma vida e pode colocar um Supernova no topo da vida dele. E ele colocou um Apu, esse Apu ele tem um trigger e quando ele é trigado, o oponente vai a 7.000 de poder, o líder dele, e ele ainda dá um draw. Bem ruim para se eu quiser aquisicionar no próximo turno. Tá batendo 6 na vida, 6 na vida eu defendi com um 2K.
Pagou 3, vai jogar um X-Drake. X-Drake tem a habilidade de ativar na main, restar ele. Se ele tiver vida igual ou menor do que eu, ele pode restar um personagem de custo 4 ou menos do meu campo. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Se eu não me engano, eu vou pagar 5. Vou jogar aquele Katakuri que eu peguei no início do jogo. Esse Katakuri tem duas habilidades. A primeira é que sempre que um dom retornar do meu campo pro deck de dons, eu rampo 2 dons deitados. E quando ele morre eu jogo um poder de 8.000 ou menos da minha mão. Vou bater com o Katakuri, vou usar o efeito voltar um dom, olhar a carta do topo do meu oponente e ganhar mais 1000 de poder. Efeito do Katakuri que eu acabei de jogar, eu vou rampar 2 dons porque eu voltei um dom durante meu turno. E aí eu tô batendo 7 na vida do oponente, lembrando que o oponente pode ir a 7 agora se ele tomar essa vida. Ele tomou, trigou e vai a 7 e vai dar um draw. Pra mim não foi tão ruim ele trigar essa carta, porque tecnicamente eu não vou bater com mais nada no meu campo, no campo dele. Então eu forcei ele a perder um 2K e gastar um trigger interessante, porque pra mim não me prejudicou tanto quanto ele pensou que realmente iria me prejudicar. Usou o efeito do X-Drake, como ele tá com menos vida ou vida igual a mim, ele vai restar o meu blocker de custo 1, a Anana. Uma play interessantíssima para ele agora seria bater nessa Anana com outro personagem pequeno e tirar o meu único blocker que está em campo, deixando assim um pouco desprotegido. Mas ele resolveu bater 5 na vida no meu líder. Eu vou ativar o efeito Katakuri, voltar um dom, olhar o topo do deck do meu oponente e ganhar mais 1000 de poder durante essa batalha. Vai bater 6 vidas eu vou tomar. Pagou 3, jogou o Cavendish. Cavendish tem um efeito com o KO quando ele morrer. Quando o Cavendish morrer, você pode descartar uma carta e curar uma vida. Ativou o efeito do líder, que é revelar o topo da sua vida, setar um personagem de custo 3 a 8 de supernova para ativo e dar blocker para aquele personagem. A gente colocou a moeda ali só para indicar e para a gente lembrar que aquele X-Drake agora é um blocker. Ou seja, talvez seja um pouco difícil passar pelas defesas do oponente agora, mas acredito que talvez não seja problema levar esse X-Drake aí. Até porque meu oponente vai querer deixar ele morrer para poder segurar uma vida. Esse X-Drake só tá ali para restar a Nana. E mesmo assim, restando a Nana, ele não levou a Nana, que foi bem ruim para ele, me deixando com um bloco no campo. Vou pagar 5, vou jogar o Perospero. Perospero tem uma habilidade na main, que eu traço uma carta da minha mão, falo um custo, revelo o topo do deck do oponente. Se for o custo que eu falei, eu compro uma carta e rampo um dom em pé. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Vou bater 6, ativar o efeito do Katakuri, voltar um dom, olhar o topo do deck do meu oponente. Tem que decorar bastante o custo agora. E ele vai ganhar mais 1000 de poder, então tá batendo 7. Efeito do outro Katakuri, como eu voltei um dom, eu rampo 2 dons deitados. Esse efeito do Katakuri novo é muito forte, porque tecnicamente eu tô voltando um dom e rampando um dom a mais. Meu oponente escolheu ali se defender, gastou um K e um 2 2K. Vou ativar o efeito Perospero, descartar a carta da minha mão, falar ali que o custo é 1, revelar, custo 1, vou rampar um dom em pé e comprar uma carta. Agora com o novo ST do Katakuri ficou muito fácil rampar a carta. Vou bater 5 na vida do meu oponente, vamos ver se ele vai tomar. Tomou, trigou o outro Apu, o líder dele vai a 7000 e ele compra uma carta, mas não tem problema porque o Katakuri novo também é 7000 de poder. Vamos bater mais 7000 de poder, forçar mais uma carta da mão do oponente e ele deu um K. A gente entrou agora numa confusão, porque como meu oponente deixou o deck de dom virado para cima, a gente perdeu a contagem de dom que ele tava. Até porque acompanhar pela minha contagem de dom é muito complicado, porque eu tô rampando. Então tecnicamente eu não tô na curva que eu deveria estar. Então a gente tá ali discutindo quantos dons realmente o oponente deveria ter nesse exato momento. Aí eu falei para ele só virar o deck de dom pra gente ter um controle futuro do que tá acontecendo. A gente discutiu, mas chegamos à conclusão que ele está com 9 dons. É isso, se a gente estiver errado, deixa aí nos comentários.
Mas não sei se vai afetar ou não a partida, mas tá tudo bem. A gente não prestou atenção, isso é uma culpa de nós dois. E seguimos o jogo. Então com 9 dons, o oponente já consegue jogar o Kid, já consegue jogar o Killer. Mas como só tem 2 cópias de cada uma dessas cartas no deck, é complicado de achar. Apesar do deck do Kid ter 8 procuradores, ou seja, ele consegue 8 formas diferentes de procurar no deck dele, olhando 5 cartas por cada procurador. Então tecnicamente ele consegue achar o que ele precisa. Pagou um, jogou o Lufinho, que é um buscador, acabei de falar desse cara aí. Vai olhar o top 5 e vai pegar uma carta do tipo Supernova para a mão dele. Ele pegou um Basil Hawkins. Acredito que esse Basil Hawkins já vai ser jogado, é uma carta muito forte pro deck do Kid. Se vocês estiverem ouvindo barulho de carro aí, peço perdão, barulho de moto, essas coisas. Infelizmente a rua aqui é movimentada e é um pouco complicado de abafar esses barulhos, mas se concentrem apenas na gameplay. Na gameplay é onde vocês vão fazer. Ativou o X-Drake, vai restar a Nana mais uma vez, impedindo o meu blocker de blocar nesse turno de novo. E agora tá na hora de levar essa Nana, para não deixar ela aí e ela ser prejudicial para você no próximo turno. Tem que matar a Nana. Enquanto a Nana estiver aí, ela é um bloco, independente se ela tá virada ou não. Vai bater 5 vidas com Cavendish. Vou ativar o efeito Katakuri, voltar um dom, olhar o topo e ganhar mais 1000 durante aquela batalha. Fui a 6. Vai bater 7 vidas. 7 vidas, vamos ver se eu vou tomar. 7 é um número bem grande, mas pelo visto, tomei. Fui a 2 de vida. Triguei, o trigger me permite rampar um dom em pé. Aquela carta seria até boa, mas eu não vi muito sentido em não trigar aquela carta agora. Talvez tenha sentido em não trigar, mas eu não percebi o motivo. Jogou um Basil Hawkins. Basil Hawkins, no efeito on KO dele, eu tracho uma carta do topo da minha vida. Ativou o efeito do líder do Kid, transformou aquele Cavendish em um blocker. E isso é bem ruim, porque quando esse Cavendish morrer, o meu oponente pode descartar uma carta da mão dele e fazer uma vida. Muito forte o efeito do Kid. O Kid pra mim é um dos melhores decks para jogar esses torneios de iniciais de starters. Muito forte. 14 2K, 8 buscadores, carta que rediciona dano, carta que cura vida. Paguei 10, joguei a Big Mom. A Big Mom eu dou -4, traço uma carta da minha mão e curo uma vida. Fora que eu transformo o poder base de um personagem em 0. E como eu voltei um dom, mais de um dom, eu vou ativar o Katakuri e vou rampar 2 dons. E o personagem que eu transformei o poder em base 0 foi o X-Drake. Era a melhor opção que eu tinha ali, porque agora eu vou poder bater com a Brulé no X-Drake e levar ele um 2 no 0, é mais difícil de defender, né? E ele para de virar minha Nana, né? Lá minha Nana começa a virar interessante. Taquei com Katakuri, efeito, olhei o topo, voltei um dom, ganhei mais 1000 nessa batalha. Tô batendo 6 na vida do oponente, vamos ver se ele vai tomar. Eu tomaria porque ele tá com um Kid na vida, e ter um Kid na mão é muito importante. Se ele pode tomar esse e no próximo turno já fazer o efeito do Cavendish, usando ele como blocker e ganhando uma vida. Eu acho que nessa situação é a melhor coisa possível, que tecnicamente você não sai nem no negativo nem no positivo de vida. Ele defendeu um 2K, tô ativando o Perospero, descartando uma carta da minha mão, falando o valor, revelando a carta do topo do deck do oponente. Como eu decoro os valores, é o valor que eu falei, eu vou rampar um dom em pé e vou comprar uma carta. E aí eu vou bater 7 com Perospero, meu oponente tomou uma vida, vou bater 7 com Katakuri, usou o Cavendish como blocker, e aí ele vai descartar uma carta da mão e curar uma vida. Muito forte esse Cavendish novo que veio no deck do Kid, casa muito bem com a habilidade do líder. Eu tava pensando em muito pegar o deck do Kid, mas eu não tenho quase nada de amarelo, então seria muito caro montar esse deck. E eu preferi ficar só no Katakuri e no Kuzan, que eu já tenho praticamente todas as staples que jogam nesse deck. Se eu não me engano, eu vou passar o turno pro oponente. Ele chegou finalmente aos 10 de dons, tem o Kid na mão. O Kid não é uma jogada ruim, o Kid é uma jogada bem boa pra falar a verdade. Jogou o Kid e já ativou o efeito dele de virar uma vida a vida de baixo, a vida do fundo dele para cima, para dar um dom restado para um líder.
pro líder dele. Fora que esse kit tem outro efeito, que você pode virar uma vida para baixo, sendo do fundo ou do topo, e redirecionar um ataque para um kid com poder de 5.000 ou mais, ou seja, ou pro líder ou para esse kid. Sobrou ali 4 dons para ele fazer alguma coisa, vamos ver o que ele vai desenvolver agora. Mas só de ter esse kid aí na mesa já melhorou muito o campo dele e dificultou bastante meu campo, né? Tá batendo 5 com aquele Barto, vou ativar o efeito Katakuri, voltar um dom, olhar o topo, ganhar mais 1000 de poder durante essa batalha, indo a 6, evitando um ataque. Bateu 5 com Bowser Hawkins, eu tomei, não sei porque eu tomei esse golpe. E aí vai bater 7 com Kid, vamos ver se eu vou tomar. Eu deveria ter counterado o ataque do Basil, mas tudo bem, eu counterei o do Kid, gastei uma carta a mais. Foi uma misplay que eu cometi, ele usou o efeito do Kid, vai virar a carta do topo da vida para cima e vai desvirar o Basil Hawkins e transformar ele num blocker. Ou seja, quando eu bater, ele pode matar esse Basil Hawkins com blocker e me fazer trachar uma carta da vida. Tô voltando aí aos meus 9 dons, toda hora variando a quantidade de dons que eu tô jogando, mas eu já tô com a Big Mom em campo, já tô com o Katakuri, o Perospero, meu campo tá muito bem desenvolvido. Deixei um dom separado ali porque eu tô com um evento que dá mais 5.000 de poder com counter na mão. Vou bater 8 vida, ativando o efeito Katakuri, voltando um dom, olhando o topo e ganhando mais 1000, tô batendo 9 vida. Eu bati 9 vida pra ver se forçava ele tentar virar pro Kid o ataque e gastar algumas cartas, ou deixar aquele Kid morrer, que pra mim seria muito bom. Ele tomou uma vida, vou ativar o Perospero, trachar uma carta da minha mão, falar uma carta do topo, falar um valor de carta, revelar a carta do topo do oponente, e se for eu vou rampar um dom em pé e vou comprar uma carta. Revelei o valor certo, vou comprar uma carta, rampar um dom em pé. Então tecnicamente aquele dom que eu perdi com o Katakuri já voltou. Vou bater 9 com Perospero, vamos ver se meu oponente vai tomar esse dano aí. Ativou o efeito do Kid, virou uma carta da vida dele para baixo e transferiu o ataque para aquele Kid ali de 7.000 de poder e deu 1k e um 2k na 10 de poder, evitando que o ataque fosse negociado. E aí eu bati 10 vida, ele vai blocar com o Basil Hawkins, eu vou trachar a carta do topo da minha vida pelo efeito do Basil Hawkins no KO dele. E aí eu vou bater 12 com a Big Mom, 12 é muito difícil de tancar agora. Ele foi a 0 de vida, ou seja, ele não consegue mais ativar o poder do Kid dele que está em campo, nem o líder dele, a menos que ele cure uma vida. Mas ele também pode encher os personagens dele de dom agora e tentar vir pro letal. Vamos ver o que ele vai desenvolver aí, o que ele vai preferir fazer. Lembrando que eu tenho um blocker em pé, que é a Nana. Então tecnicamente eu tenho uma vida, um blocker e ele tem que dar o letal. Ele tem que acertar pelo menos 3 ataques e ele tem 4 atacantes em jogo, contando com o líder. Será que será o suficiente para ele me acabar comigo? Pagou 3, jogou X-Drake, vai ativar o efeito dele, restar ele e restar o meu blocker. Então tecnicamente agora ele tem que acertar 2 ataques, que não é nem um pouco difícil. Se ele encher os personagens dele de dom, é bem possível. E aí ele tá batendo 9 com... acho que é 9 com o líder. Vou ativar o efeito Katakuri, voltar uma carta de dom pro meu deck de dom, olhar o topo, ganhar mais 1000 de poder. E aí eu vou descartar um 2k e um k indo na 9. Eu acho que na verdade ele bateu 8, pra falar a verdade. Eu não sei quanto que ele bateu, mas eu consegui defender. Foi importante, foi isso. Então tecnicamente ele tem que bater com os pequenininhos e conseguir acertar um ataque dos pequenininhos. Eu não sei se ele tem dom suficiente para isso, mas vamos ver se ele consegue. Se ele passar o turno para mim sem nenhum blocker, eu vou bater 22 com a Big Mom ou bater 12 com a Big Mom e garantir a vitória. Eu enfiaria todos os dons do Kid e bateria. Seria muito difícil, pelo menos bateria em alguma coisa do meu board, mas acho que não vai fazer muita diferença. Enfiou todos os dons do Kid, bateu no Perospero. Se eu não me engano eu vou deixar esse Perospero morrer, porque eu não tinha counter suficiente para salvar ele. Passou o turno, infelizmente para ele agora a situação complicou. Eu tô com contando com ele, eu tenho 3 atacantes bons para bater, um de 12k, que é o primeiro que eu vou bater.
levando a vitória. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, comentário e compartilha para receber mais vídeos assim.